gravação aqui explicando a padronização aqui, o script de padronização do MikroTik, como que funciona. Aqui ó, no início, essas regras aqui ó, vão fazer a padronização do serviço de SNMP, que é o que o NARS, o Zabbix utiliza para estar monitorando o tráfego no MikroTik, alguns alertas também, né? Então a gente faz essa padronização aqui, no caso aqui, esse IP que eu estou colocando aqui é o IP do meu servidor do DUD, né, que aí a comunidade aqui que eu vou configurar lá no DUD, né, que aí o meu servidor vai ter como comunicar com o MikroTik através do SNMP. Aqui, essa regra aqui, eu estou definindo quais os servidores de DNS o meu MikroTik vai utilizar, né? E nessa regra aqui eu desativo os DNS do MikroTik para fazer servir localmente. Se a gente deixar essa regra ativa aqui, pode acontecer aquele tipo de ataque onde eles vão utilizar o DNS do MikroTik nosso, né, de forma indevida. Então o MikroTik ele utiliza o DNS de forma cliente, que é o que eu estou configurando aqui, mas eu desativo aqui o meu MikroTik de servir os DNS para a rede local ou externamente também. Essa regra aqui do IP Service, eu vou estar restringindo o acesso nos meus serviços de acordo com os endereços IPs que eu tenho intenção de deixar acessível. Então o que, que eu faço aqui? Quando eu defino essa regra aqui ó, de Telnet, SSH ou Inbox, somente esses IPs aqui que vão conseguir acessar esses serviços, né, independentemente de eu pôr essas regras no Fire. Só que eu vou reforçar essas regras aqui no Fire também. Depois aqui eu tenho esses outros serviços aqui que eu desativo eles. São serviços que no caso aqui de MikroTik, por exemplo, antena, é, outros roteadores na rede que estão configurados em modo bridge, a gente não utiliza esse tipo de serviço. Então a gente desativa. Pode ter algum roteador, tipo concentrador, que às vezes a gente vai utilizar o www, o API ou API SSL. Aí nesse caso a gente tem que deixar habilitado, né? Se for um roteador, por exemplo, que a gente tem comunicação com o sistema, aí ele vai utilizar a API. Então a gente não pode desabilitar a API não, senão ele vai parar de comunicar com o sistema. Mas no caso daqui da rede que eu estou configurando, os equipamentos são antenas, são roteadores em bridge, então a gente está desativando o serviço que não precisa, que aí no caso são esses aqui. Também desativo o proxy também, que é outra forma que às vezes pode acontecer ataques, né? Então eu faço a desativação do proxy. Aqui eu configuro um servidor de hora, né? Um servidor NTP, porque eu vou agendar backups nesse MikroTik. Então eu quero que o MikroTik esteja com a hora certa para sempre mandar o backup na hora agendada. No caso nosso aqui a gente tem o agendamento aqui meia-noite. Mais para frente ali vou estar mostrando como funciona o agendamento. Aqui eu vou configurar aqui ó, uma conta de e-mail que eu vou utilizar nesse MikroTik para estar mandando os backups de forma automática. Essas duas regras aqui, ó, eu vou remover o script de backup e o script de monitoramento da voltagem, caso eles existam no MikroTik. Então, às vezes eu estou pegando um MikroTik que já está configurado com esses scripts, estou jogando a versão nova, então eu pego e removo as versões anteriores. Agora aqui eu também estou removendo o agendamento. Eu vou localizar onde tem o agendamento da execução desses scripts aqui, vou remover o agendamento também. E aqui eu estou incluindo o script. Eu estou criando o script, que aqui eu defino qual endereço de e-mail que eu vou mandar o backup. Eu mando o MikroTik atualizar a data e hora dele. E aqui ele vai gerar um backup no formato
de backup, arquivo de backup, um outro backup no formato de comandos. Então ele vai pegar aquele arquivo de comandos semelhante a esses comandos que eu estou criando aqui, que são comandos que a gente pode copiar e colar dentro do MikroTik, e ele vai mandar no meu e-mail esse arquivo de comandos aqui, ó. O recomendável para a gente recuperar um backup sempre é utilizar esse arquivo de comandos, porque esse arquivo de backup aqui ele é meio problemático. Geralmente ele vai dar certo se você recuperar com a mesma versão do MikroTik. Tanto que aqui no próprio e-mail, o script que eu fiz, ele manda a versão do MikroTik junto, para a gente saber qual versão que a gente estava usando naquele equipamento. Se eu pegar o arquivo aqui, comandos, né, que ele é semelhante a esse aqui, que eu vou copiando e colando os comandos, é melhor porque depois eu vou colando comando por comando e verificando se o comando está funcionando, criando a configuração corretamente. Então é mais garantido a gente recuperar um backup a partir desse arquivo aqui de comandos. Depois esse script de voltagem aqui, ó, ele funciona o seguinte: nesse caso aqui desse equipamento, eu vou monitorar uma voltagem de 11 volts. Então o que acontece? Eu estou usando uma fonte no break de 12 volts. Geralmente quando acaba a energia, a fonte no break ela baixa a voltagem. Aí se eu estiver usando um MikroTik que tem condições de monitorar essa voltagem, porque não são todos os modelos de MikroTik que monitoram voltagem, mas se eu estiver usando um MikroTik que tenha lá o System, a gente acessa no menu do MikroTik System Health. Se for um MikroTik que lá tem essa opção, System Health, ele é capaz de monitorar a voltagem. Então eu vou monitorar a voltagem, porque normalmente a fonte no break, quando a gente desligar da energia, é um teste fácil da gente fazer, a gente vai verificar que ela vai cair a voltagem no MikroTik. Então esse script aqui, o que ele faz? De 5 em 5 minutos, ele vem e faz uma checagem da voltagem. Se essa voltagem estiver abaixo desse valor que eu colocar aqui logo no início do script, ele vai desabilitar uma porta. Aí eu tenho uma porta aqui que eu monitoro no MikroTik. Aí o script vai desabilitar essa porta e vai habilitar ela só quando a energia normalizar. Então quando eu desabilito essa porta, tem como eu saber que está sem energia, porque aí eu posso colocar no DUD para monitorar essa porta. Então se essa porta desativar lá no DUD, vai ficar dando um alerta que está com essa porta desativada no equipamento. Eu vou saber que o equipamento está com voltagem baixa. Provavelmente a fonte está funcionando sem a entrada de energia elétrica. E também eu coloco aqui, ó, uma ferramenta, um comando aqui para mandar um alerta por e-mail. Então, durante o tempo que tiver sem energia, de 5 em 5 minutos, eu vou ficar mandando um alerta no e-mail que eu cadastrar aqui. Aí esse e-mail a gente pode colocar no celular, pode colocar para monitorar no celular, então vai acabar chegando um alerta no celular. Aí aqui eu faço o agendamento para execução desse script, ó, de 5 em 5 minutos. E aqui eu faço o agendamento do script de backup para executar uma vez por dia, iniciando às 0 horas. Aqui eu habilito as duas regras de agendamento que eu criei. E agora aqui, continuando na parte de segurança, eu crio uma lista, um address list, com todos os endereços IPs que eu quero permitir acesso ao MikroTik. Eu removo aqui se tiver alguma regra que eu coloquei anteriormente ou que eu quiser alterar. E agora aqui eu vou adicionar todas essas regras aqui para impedir acesso no equipamento pela porta 21, 22, 23, 161, 2000, 8291. Se quiser aumentar alguma outra porta aqui para a gente bloquear, é só copiar isso aqui e mudar aqui. Voltando aqui, em relação a essas regras de proteção do acesso externo, eu criei essa regra aqui, ó, que é uma regra de toque-toque que a gente fala. Essa porta 4311, se eu quiser habilitar isso no meu MikroTik, o que eu faço? Se eu tentar abrir, eu estou em um endereço IP que não tem acesso ao meu MikroTik, porque meu endereço IP onde eu estou, ele não está cadastrado nessa address list aqui.
Então, com essa regra aqui de toque-toque, isso aqui é bom a gente modificar essa porta aqui de acordo com a configuração da rede, né? Porque se eu usar sempre a mesma porta, fica fácil de alguém descobrir esse macete aqui e invadir minha rede, né? Então, por exemplo, eu vou mudar essa aqui. Aí toda vez, o que que acontece? Mudei aqui para 8887. Eu vou criar essa regra aqui que se eu estiver usando a partir de um IP que não está na address list aqui e eu quiser acessar o MikroTik, eu vou vou tentar abrir ele lá pelo inbox chamando a porta 8887 e ele vai pegar, vai abrir para mim ele vai incluir o meu IP que é diferente, que não está nessa address list, ele vai incluir ele no address list de forma dinâmica durante um dia. Está configurado aqui, ó. Durante um dia o IP meu vai ficar disponível para eu acessar o MikroTik. Só que eu tenho que lembrar aqui o seguinte, que se eu fizer essa configuração aqui, ó, do serviço desabilitando e restringindo por IP também, aí não vai funcionar, entendeu? Então, ou seja, se eu restringir é, o meu acesso ao IP service aqui através dessa lista, aquela regra de toque-toque ali, ela não vai funcionar. Ela só vai funcionar se eu deixar aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, eu colocar aqui o inbox aqui, aí eu pegar e deixar o inbox aqui todo aberto. Então, se eu deixar o inbox dessa forma aqui toda aberta, aí com a regra de toque-toque lá, eu vou pegar e vou conseguir acessar o MikroTik a partir de qualquer endereço IP, desde que antes eu executo antes eu tente abrir usando essa porta. Aí eu faço a primeira tentativa tentando abrir pela porta 8887 e aí depois na segunda tentativa eu já posso abrir lá usando a porta padrão 8291 que vai estar funcionando. Aqui eu tenho outra regra aqui que é para remover o monitoramento da voltagem, né, no Firewall, né, a porta que eu configuro para estar monitorando a voltagem. E aqui eu adiciono aqui, ó, no caso aqui meu, eu vou monitorar a porta 998. E aí eu ponho uma regra de firewall aqui também restringindo a partir só da minha rede local para monitorar essa porta. Então aqui, o que eu faço? Eu coloquei a porta 998 direcionando ela na porta 22, que é do próprio serviço de SSH do MikroTik, e aí o meu monitoramento de voltagem eu vou fazer ele através de monitorar no DUD a porta 998. Quando essa porta 998 for desabilitada, o DUD vai dar um alerta para mim. Essa outra regra aqui de padronização, eu utilizo ela por quê? Porque cada vez que eu mando um padrão novo nos equipamentos, eu mudo essa porta aqui. Então, por exemplo, seria como se fosse uma versão do script. Eu fiz essa versão aqui desse script, vou padronizar os equipamentos, aí eu uso aqui a porta 996. Depois eu mandar uma outra versão nova, adicionando regras, aí eu vou pegar, vou usar lá a versão 997, um exemplo. Por que eu faço isso aqui? Porque aí no DUD eu coloco para monitorar essa porta 996, automaticamente ele vai dar um alerta lá de todos os equipamentos que está sem a padronização de acordo com essa porta 996. Aí eu vou acessando equipamento por equipamento, colando o script de padronização, e a hora que eu colo o script de padronização, ele vai vai desligar o alerta no DUD, né? Então, se eu quero mudar, por exemplo, fazer agora uma outra versão de padronização, eu faço a mesma coisa, vou lá no DUD, mando monitorar a porta 997, por exemplo, e vou jogar o script aqui, né, marcando aqui porta 997. E aí, à medida que eu padronizo os equipamentos vão perder o alerta deles lá no DUD. Né? Vai ficar que a porta 997 já vai estar constando aberta, então ele deixa de alarmar os equipamentos que falta padronizar nessa versão nova. E aqui
na última regra aqui, eu coloquei uma regrinha aqui para a gente alterar a senha padrão do equipamento também, caso a gente tiver fazendo alguma readequação na rede e queira alterar a senha padrão também. Feito isso aqui, ó, que eu fiz, é só copiar esse script aqui e colar ele no terminal do MikroTik, que ele vai estar executando todos a padronização aqui. Vou continuar mostrando aqui agora como que eu vou fazer a padronização no MikroTik, né? Eu mostrei já a parte do script, como que eu preparo o script padrão ali, e agora eu vou abrir aqui o terminal do MikroTik e vou colar a minha padronização aqui dentro. Tá vendo? Exatamente aquele script que eu mostrei lá na tela, eu vou pegar, vou colar ele aqui dentro e ele vai executar a padronização. Olha lá, inclusive aqui alterou minha senha para essa senha aqui, né? Agora o que eu faço aqui? Eu dou uma conferida aqui para ver se não aconteceu nenhum erro, porque dependendo da versão, se tiver com o MikroTik com a versão às vezes desatualizada ou diferente, pode ser que os comandos aqui tenham que fazer algum ajuste na sintaxe dos comandos. Então pode acontecer de eu colar os comandos em um equipamento e funcionar tudo certinho, mas pode acontecer também de eu colar e dar alguma mensagem de erro. Então a gente observar se deu alguma mensagem de erro. Depois que eu tiver feito essa padronização, eu vou entrar aqui, ó, vou conferir aqui dentro do Firewall do MikroTik. Vou conferir aqui, ó, a proteção do acesso aqui, se ficou certo, se não criou outras regras a mais, aliás, se já não tinha outras regras a mais que de repente vão ficar conflitando com essas que eu criei, né? Então confiro aqui se está tudo certo. Aqui em NAT eu vou verificar aqui a questão que eu coloquei, ó, para monitorar a voltagem e para monitorar a padronização. Aí aqui, depois que eu colar, é preciso eu fazer um pequeno ajuste aqui, ó, que eu pegar essa padronização aqui e colocar o endereço aqui igual o endereço do meu MikroTik. Ó, que eu vou pegar, vou colocar aqui esse IP aqui dentro do dest address. Por que isso aqui? Porque senão qualquer outro equipamento que tiver para frente desse, roteado para frente desse, ele, ele não vai monitorar corretamente, entendeu? Porque ele vai achar que a porta aberta é desse próprio equipamento. Então eu coloco, aumento aqui na regra, porque aqui não tem como eu colocar lá no script, né? IP por IP de cada equipamento e tal. Então é mais fácil o que? Eu colar o script aqui, faltando esse dest address, né? E depois eu vim aqui nele e colocar o IP aqui igual o IP aqui de cima do equipamento, né? O IP que eu estou na interface principal do equipamento. Fiz isso aqui, aí eu venho aqui no System Health, vou conferir, aí ó, esse equipamento aqui ele não monitora voltagem, tá vendo? Ele é uma SXT Lite 5. Então não faz sentido eu deixar aqui a regra de monitoramento de voltagem, porque eu acabei de colar ela agora, mas daqui 5 minutos ele já vai me estar dando um alerta aqui de voltagem errada. Então o que eu vou fazer? Se o equipamento não tem monitoramento de voltagem, eu vou pegar aqui e vou remover a regra aqui de voltagem no NAT. Vou remover aqui no schedule e vou remover também ela aqui no script. E vou deixar agora só a regra de backup praticamente, né? Então a padronização minha fez o que? Praticamente criou aqui meu address list, né, restringindo quem pode acessar o MikroTik. Criei aqui as regras também de Firewall, restringindo o acesso. Aqui no IP Service eu desabilitei os serviços que não eram necessários. Os que são necessários, eu criei restrições aqui de quais endereços IPs podem acessar esse equipamento. Fiz aqui configuração de DNS dele, né? E também aqui criei as configurações do e-mail aqui, ó, to e-mail, onde eu faço a configuração do e-mail. Agora que eu vou até fazer um teste aqui, ó, enviando
rodando o script de backup. Depois que eu rodar o script de backup, eu vou vir aqui e vou conferir aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dando um erro aqui, ó. Esse erro aqui, ó, vou verificar aqui, provavelmente é erro do e-mail. Olha lá, tá vendo? É porque a configuração na hora que eu fiz aqui, eu colei ela com a senha inválida. Então ele não vai estar enviando o e-mail. Depois que eu corrigir a senha do e-mail aqui, colocar a senha correta, aí eu rodar de novo esse script aqui, ele tem que me dar a mensagem que foi feito o backup certinho. Então é isso, o script de padronização tá aí a explicação como utilizá-lo, né, e como implementar isso na rede. Vou conferir se o script de monitoramento de voltagem está funcionando num equipamento que monitora voltagem. No caso desse equipamento aqui é uma Multibox, então ela faz monitoramento da voltagem. Então seguindo aqui, eu vou conferir aqui se foram incluídas todas as regras, né? E vou colocar aqui o IP, que é o IP do equipamento aqui, para finalizar a configuração do script, né? E agora, aqui ó, vocês podem ver que aqui já até rodou já o monitoramento de voltagem. Vou vir aqui em System Health, aí eu vou conferir aqui ó, o equipamento funcionando normal ligado na fonte no break, ele está com 12.7, 12.5, é normal oscilar um pouco, né? E principalmente no horário que tem mais tráfego, é normal também essa voltagem aqui baixar um pouco. Então, que eu vou fazer? Geralmente eu tenho que saber a característica da fonte no break que eu estou usando quando eu desligo ela da entrada de energia para quanto que ela cai. Normalmente as que eu uso aqui, se elas estão dando aqui 12.8, quando a gente desliga elas da energia elétrica, elas caem para menos de 11. Então eu vou ter que vir aqui no script aqui, ó, e colocar aqui, né, 11. Se fosse uma fonte no break de 24 volts, por exemplo, eu poderia colocar aqui, né, olhar aqui, ver que ela estaria funcionando 24 volts, e aí eu viria aqui e colocaria 23 volts, por exemplo. Então, se eu fizer dessa forma, toda vez que a fonte estiver funcionando com menos de 23 volts, ela vai desabilitar essa porta aqui, né, gerando um alarme lá no DUD e vai passar a mandar o e-mail também com os alertas de voltagem baixa. Agora aqui também, né, eu vou conferir aqui, ó, com Run Script, vou conferir se está enviando o meu backup. Aí eu venho aqui no System Logs e vou conferir aqui, ó. Olha lá, no caso aqui deu aqui que foi enviado o backup também, o backup foi enviado com sucesso. Então tá tudo funcionando o script de padronização. Então é isso. Obrigado.